Oi, vou contar pra vocês o dia em que o palco da minha escola quebrou, com a diretora, minha turma e minha professora, todo mundo em cima. Era semana de recuperação e de provas lá na minha escola. Mas a apresentação no palco só tinha que fazer quem precisava de nota ou quem tava de recuperação. E como o pessoal da minha sala era bem inteligente, graças a Deus, todo mundo teve que se apresentar. E a gente teve que escolher uma música bem educativa e dançar no palco na frente da escola inteira. E a professora que ficou responsável pelo nosso projeto era a professora de matemática. Ela era o catiço. Na matéria dela, a matemática, que tava todo mundo precisando de ponto. A gente sempre sabia o que ia cair na prova dela. Lágrima, gente, só caía lágrima. Eu só não falo o nome dessa professora porque ela mora perto de mim. Se ela descobrir que eu falei dela num vídeo, ela vai me cercar na rua, vai tirar aquela tamanca que ela usa, tijolo, vai tacar na Patrícia. Aí tá, né? Chegou no dia da apresentação, tava todo mundo muito confiante e a nossa turma tinha ensaiado muito. Mentira! Tinha ensaiado coisa nenhuma. Depois que todas as turmas já tinham pulado, sapateado, se apresentado naquele palco, chamaram a nossa turma. Aí lá em cima do palco já tava a diretora, né? Que ela tava apresentando, ela ficava lá em cima observando a gente. Aí subiu a minha professora, acompanhada da minha turma, que eram poucas pessoas, graças a Deus. 40 alunos, gente! O palco era de madeira, todo velho, todo podre. A gente respirava mais profundo em cima daquele negócio. A madeira já fazia um barulho estranho. Aí a professora ligou a caixinha de som. Aí começou a tocar, né? E é na sola da mão, é na palma da bota. Mentira, não sei qual música que era. Era uma mais educativa. A coreografia foi rolando, todo mundo errando tudo. Aí o último passo que todo mundo lembrava era um que tipo todo mundo pular com a mão pra cima junto. Na hora que eu e os mongoloides da minha turma pulamos todo mundo junto em câmera lenta, aquele momento feliz que todo mundo ia ganhar o ponto, já tava acabando a dança. E a gente pisar no palco. Simplesmente desmontou, quebrou, desfarelou igual Lego. Foi aluno, foi professor, foi diretora, todo mundo pro chão. Uma humilhação, aquele negócio todo comido por causa de cupim. Uma poeirada, um chororô, uma gritaria da plateia. Diretora praticamente deitada em cima dos alunos. Professora toda desnorteada, tonta. Eu sem saber onde eu tava, tirando os outros que tinha caído em cima de mim. Mas no final, algumas pessoas se machucaram de leve. O resto do pessoal só foi o susto mesmo. E a gente ganhou ponto sim, tá? Tava valendo 10. Minha turma ganhou um ponto. Oi, vou contar pra vocês do dia em que eu e os meus amigos entramos numa casa abandonada. Que não tava abandonada. Nosso plano era entrar na casa abandonada que ficava do lado da quadra, porque nessa casa caía muita bola. Esperamos a rua ficar menos movimentada lá pras quase 6 horas da noite. Fomos, pulamos a cerca da casa e tava todo mundo cagado, eu falo mesmo. O jardim tava parecendo uma Mata Atlântica. A casa tava toda podre, caindo aos pedaços. Buraco no telhado, janela despencando. Mas eu não tava com medo igual eles não. Eu tava apavorado, mas no jardim não tinha nenhuma bola. E era o momento que? Da gente pular a cerca e voltar pra nossa vida normal. Então a gente decidiu entrar na casa porque tinha um buraco no telhado, então a bola podia ter caído por lá. Aí quando chegou no interior da casa, a gente se dividiu. E eu e o pessoal que tava comigo achamos um quartinho que tinha pelo menos mais 5 bolas. Gente, era o paraíso. Mas aquele quartinho não tinha janela, nem telhado quebrado. Como que as bolas foram para lá? Ao mesmo tempo, os meus outros amigos que se dividiram chegaram no que seria a cozinha da casa. Gente, o fogão tava aceso, tava ligado, esquentando alguma coisa. Quando eles se ligaram que tinha alguém morando naquela casa, eles começaram a gritar: corre, corre, corre! A gente continuou tranquilamente pegando tudo que a gente podia. Pensamos que eles estavam trollando a gente. No momento que a gente saiu do quartinho, tinha um velho na nossa frente. A gente ficou paralisado, a gente não sabia o que fazer. Eu que já tava todo cagado antes de entrar, não fiz cocô na roupa porque eu não tava com vontade mesmo. E o meu primeiro impulso, sabe qual foi? Olhei pro velho, me tremendo, e falei assim: dá licença, por favor. E comecei a sair do quarto. Gente, eu não sei o que me deu, só sei que eu tava todo cagado. O que o velho virou pra trás pra pegar uma vassoura, a gente saiu correndo. Ele começou a gritar e ir atrás da gente. Um corre-corre, um desespero, conseguimos pular a cerca. Mas ainda tava faltando alguém conseguir pular. Adivinha quem era? O careca do grupo. Era eu, gente, o careca era eu. E eu era a esperança, porque eu era o único que ainda tava com uma bola na mão. Joguei a bola por cima, fiz igual o Homem-Aranha escalando aquela cerca. Que eu cheguei no alto da cerca, de tanto medo que eu tava, eu fui pular direto. Meu short agarrou na ponta da cerca. Eu caí, ele rasgou. Mas a gente tava com a bola lá. A gente correu muito depois disso. Com tanta adrenalina que eu nem percebi que eu tava só de cueca. A gente chegou no bairro de baixo, que era da nossa casa. Tava lotado de gente. E eu tive que passar de cueca na frente de todo mundo até chegar em casa. Minha casa era a última da rua. Praticamente todo mundo que era da minha comunidade estudava na mesma escola. Aí quando a gente tava saindo do colégio, todo mundo pegava o mesmo ônibus pra ir pra casa. Os alunos da favelinha eram os piores da história. O pessoal pulava a roleta do ônibus, ia cantando tudo em pé, dançando, gritavam, brigavam no ônibus. A hora que passava no quebra-mola, todo mundo pulava junto. E eu ficava olhando aquele comportamento e adorava. Eu era um dos piores. Era uma baderna, uma bagunça. Uma maravilha. Aí teve um dia que todo mundo largou mais cedo. Quando o ônibus parou no ponto da minha escola, só com aqueles filhotinhos de cruz credo uniformizado, o ônibus já ficou lotado. Quando a gente tava lá no meio da muvuca, eu escutei o moleque mais atentado da minha vida. Ele só fazia merda. E eu não vou falar o nome dele, porque ele é pelo menos 3 vezes mais forte que eu. E eu tenho amor à minha vida. Gente, eu não consigo. É Guilherme. Ele pegou e falou assim com o amigo dele. Tinha 17 anos e tava no 6º ano. Qual foi? Bora puxar a alavanca aqui da janela. No que os dois se juntaram, agarraram aquele negócio e puxaram. O pessoal da minha escola assistindo, gritando, comemorando. Parecendo torcida organizada. Por mim. Gente, com o ônibus em movimento. Quando a janela tava quase descolando, o cobrador viu. Aí ele falou assim: ô
Motor, pode parar, motor. Aí vocês, pode meter o pé agora. Chega de zona. Marquei o rosto de todo mundo e amanhã eu tô lá na escola de vocês. A janela quase descolando, quase despencando pro lado de fora. Fazendo uma barulheira, parecia que ela ia cair. Outro dia, o pessoal da empresa de transporte público tava lá na escola. Foram de sala em sala pra reconhecer o povo. Prestaram queixa contra vandalismo, chamaram o conselho tutelar, começaram a esculachar a gente. Aí quando chegou a vez do povo se defender, minha vez de falar, eu só conseguia chorar. Uma humilhação, era lágrima pra tudo que é lado, a meleca descendendo a boca, me tremendo. O problema não era ser expulso da escola. O problema era quando eu chegasse em casa, meu filho, ó. Aí por fim, depois de humilhar a comunidade inteira praticamente, eles liberaram quem nem encostou na janela e os dois meninos que fizeram a palhaçada foram convidados a se retirar e os pais deles ainda pagaram multa. Os meninos que estudavam comigo, as piores coisas que eles faziam era roubar os outros. Não era bem roubar. Eles iam pegar e nunca mais me devolver. Só não vou citar nomes porque a lista é muito grande. Tinha o Pedro, o Miguel, o Breno, o Caio, o Lucas com C, o Lucas com K, o Nicolas. Eles roubavam caneta, borracha, estojo, caderno, mochila, mesa. Piscou, sumiu. Mas eu não dava mole pra eles não, tá? Principalmente porque eu tinha uma garrafinha que ninguém ali tinha. Que era a garrafinha dobrável que tá aparecendo aí no vídeo. E assim como essa garrafa, eu geralmente tava com coisas diferenciadas na minha mochila. Porque na Ativa Way, que é essa loja virtual que tá na minha biografia aqui do TikTok, era onde eu gastava o meu dinheiro todo. Até o dinheiro que eu nem tinha. Porque lá tem muita coisa maneira. Até que o Pedro, o mongoloide, decidiu que ia fazer uma mágica comigo. Nisso ele pegou minha garrafinha que tava dobrada, que eu não tinha enchido de água ainda, e falou assim: tá vendo essa garrafa aqui? Eu vou fazer ela desaparecer na minha mão e no lugar dela vai ficar um papel. Olha como ele era sujo. E se nesse papel não tiver escrito o número que você tá pensando, eu te dou 10 reais. Aí eu olhei pra ele assim e falei assim: ok. Começou a se tremer igual uma vaca louca. Fez assim com a mão. Deu soco, que não sei o que. E a garrafa que tava dobrada sumiu. E o que tinha na mão dele? Um papel. Aí ele todo confiante me entregou o papel. O número que eu tava pensando era 999. Nunca que ele ia acertar, nunca! Eu abri o papel. Sabe o que tava escrito? O número que você está pensando. Olha, gente, a minha vontade é de comer aquele papel, rasgar ele, ó, de ódio. Aí ele me cumprimentou e falou assim: essa era a mágica. Valeu, tamo junto. E foi caminhando. Aí o sinal da saída tocou, a gente meteu o pé. Quando eu pisei em casa e vi minha encomenda da Ativa Way, a hora eu lembrei que aquele pilantrinha tinha ficado com a minha garrafa. Aí no outro dia eu cobrei ele e ele disse que eu sabia do que eu tava falando. Aí eu cresci pra cima dele, né? Dei 2 passos pro lado e segui em direção à diretoria. Aí eu falei pra dona Márcia: eu só saio daqui com a minha garrafinha na minha mão. Ela pegou e falou assim: fala baixo. Eu falei assim: tá bom, desculpa. E sentei. Oi. Vou contar pra vocês do dia em que minha turma insuportável foi fazer um trabalho de artes. E a menina inteligente que ficou responsável por levar a cola, ao invés de levar aquela que cola papel, ela levou a super cola. A turma toda fez igual ciranda cirandinha e todo mundo ficou um do lado do outro fazendo um círculo. Aí a professora, sem ler que aquilo lá era uma super cola, passou na mão de todo mundo e mandou a gente dar a mão pro amiguinho. Só aí a gente já tinha 2 problemas. Um, que não tinha amigo coisa nenhuma. Minha sala era um ninho de cobra. 2, que o povo engraçadinho começou a brincar com a cola que tava na mão deles. Não deu 5 segundos e o circo tava armado. A professora que tava explicando o trabalho pra gente, que tinha um raciocínio um pouco devagar, e que eu não posso falar o nome senão eu vou tomar processo, Natália, foi demonstrar como é que tinha que fazer e ali ela ficou, menina. A mão dela colou uma na outra. O povo que tava brincando, gente boba, com a mão colada um na camisa do outro. Os nerds e a galera que se comportou, que deram as mãos de verdade, todo mundo grudado. Uma menina tentou marcar a mesa dela e ficou com as 2 palmas da mão colada. E eu e a minha amiga não tínhamos encostado em nada. Aí dava pra gente ajudar o povo, porque a nossa mão tava livre. E o que a gente fez? Te riu e zoou até não querer mais. Mas como o mundo não gira, ele capota. No momento em que eu tava rindo, eu agarrei o braço da minha amiga. E o que aconteceu? Aquela merda colou. O povo da turma começou a surtar, porque não tava descolando de jeito nenhum. Tinha gente que eu não sei como tava com a mão colada no corpo, fechou a mão e não conseguia mais abrir. Aí foi o professor indo lá chamar o inspetor, porque o inspetor tinha removedor de cola. Aí quando tava faltando só eu e a minha amiga descolar, a sonsa da minha amiga esbarrou na garrafa. Ela caiu no chão, tava aberto, o removedor foi pra tudo quanto é lado, e a gente ficou até chegar em casa grudados. Só que não, porque na primeira oportunidade, quando eu vi que ela tava distraída, eu dei um puxão que descolou em 3 segundos.
Passa, vou fofocar pra vocês do dia que teve guerra de comida lá na escola. A minha turma foi liberada mais cedo e aquele bando de crianças esfomeada foi tudo pro refeitório. Entraram correndo, um derrubando o outro. Tudo isso só pra pegar comida primeiro. Aí a fila foi andando, foi todo mundo se ajeitando nos seus lugares. Até que um menino delinquente pegou o miolo da maçã que ele comeu e jogou do outro lado do refeitório. E esse miolo bateu na cabeça de uma menina. Mas não era qualquer menina, não. Ela era a quebra-ossos, a furacão lá da escola. Mas como eu não quero ser banido de novo, eu não vou falar o nome dela, eu só vou dar uma pista. Começa com G.O. e termina com Vana. No momento em que aquela nojeira daquele resto de maçã caiu no cabelo dela, ela e as mosqueteiras amigas dela levantaram e pensaram que tinha sido a menina nova que tava andando com os meninos porque ela tava rindo. A Giovana pegou aquela nojeira e jogou na menina. E caiu dentro do prato da menina nova. Os moleques foram defender ela, pegaram assim de mão cheia o que tava no prato dela e jogaram na Giovana. Gente, virou uma zona. Os dois grupos que estavam um de cada lado do refeitório começaram a se tacar comida. E eu, no meio dos dois grupos, vendo que aquilo ali ia dar merda, sabendo que a melhor escolha que eu podia fazer naquele momento era chamar um responsável pra resolver aquilo ali, saí com as minhas amigas no meio daquela confusão, aquela baderna, aquela sujeira, aquela porquice. Fui em direção à porta do refeitório e fiquei de lá assistindo. As tias da cantina chamaram o inspetor chamou a diretora e alguns professores. Eles chegaram lá, esculacharam a nossa turma, marcaram uma reunião com os pais de todo mundo e fizeram o pessoal limpar tudo. Gente, tava parecendo um chiqueiro, o pessoal com a roupa aqui, ó, cheia de feijão. A menina com um pedaço de macarrão aqui no cabelo dela. Minha turma ficou sem intervalo durante um mês. A galera que tava com a roupa limpa e que não tinha se envolvido, no caso eu, os nerds e as minhas amigas, não nos livramos. Todo mundo se ferrou. Oi? Gente, eu tava andando na rua, aí de longe, lá do horizonte, eu vi uma menina vindo na minha direção, com uma cara de que ia pranchar 3 pessoas, e a primeira ia ser eu. E a atribulada tava me olhando ainda. Aí eu pensei assim, vai que não é comigo, né? Aí eu andei 3 casas pra direita, e ela vindo junto. Quando a gente já tava um perto do outro, ela me parou, encostou a mãozinha dela aqui no meu ombro, e eu aqui assim, ó. Aí a menina falou assim, lembra de mim, Rômulo? Sou eu, pô, a Giovana que estou contigo e me deu um tapinha. O que pra ela foi um tapinha, né? Porque meu ombro tá doendo até agora. Aí eu me lembrei que era a Giovana Furacão. Ela era a valentona barraqueira da minha escola. Aí eu já fiquei todo cagado, né? Porque eu já fiz uns vídeos falando dela. Só coisa boa, só coisa boa. Aí eu falei assim com ela. Ah, tá, lembrei. Aí ela começou a falar que via os meus vídeos. E que via os vídeos que eu falei dela. Quando ela falou isso, eu já sabia. Ela ia acabar comigo ali mesmo, ia me detonar, me esculachar. Só que a Giovana Furacão começou a falar que adorou o meu conteúdo. Aí ela soltou assim, ó. Tudo que tu fala na ironia, né, garoto? E começou a rir. Aí eu falei assim. Falei, cara, é assim. Aí sem medo de morrer, eu segurei minha língua, boca de caçapa. E falei assim. Pô, mas o que eu falei de tu é verdade, cara. Aí ela olhou dentro da minha alma e falou assim. É o quê? Aí eu falei assim, xananana. Aí ela, é o quê? Aí eu. Aí ela parou e ficou assim durante uns 10 segundos. E eu no passinho do Michael Jackson, andando pra trás. Para dar tempo de correr, que eu não sou idiota. Até que por fim ela começou a rir, falou que eu era muito engraçado, me deu um abraço e foi embora. Eu tenho certeza que ela só não me arrebentou, porque ela acreditou que tudo que eu falei dela foi na ironia. Eu conto ou vocês contam? O banheiro da minha escola é podre. Primeiramente, a galera não sabe da descarga. É um povo porco, sem noção. Os moleques que usam o banheiro de lá acertam tudo, menos o vaso. Tem dia que parece que morreu alguém dentro do banheiro. Porque de longe você sente o cheiro de morte. E o banheiro não fede porque não tem ninguém pra limpar. O banheiro fede porque de 3 em 3 minutos tem uma bosta. Do tamanho de uma criança dentro do vaso. Obviamente fica entupido. Papel higiênico eu nunca nem vi. Quando a pia tá funcionando, você lava sua mão só com água, porque nunca tem sabonete. Papel pra secar a mão? Não tem, você se vira. Ou pra ficar com a mão molhada, ou deixa a mão pro ar e espera o vento secar. Nem a máscara impede o fedor de entrar pelo teu nariz. Se você ficar mais de 5 minutos naquele banheiro, ou você vai ter uma infecção, ou você vai morrer asfixiado, ou você vai virar uma espécie de Demogorgon. Oi, estávamos todos nós, pobres, espremidos e amassados dentro do ônibus. Tava faltando oxigênio lá dentro. Todo mundo cansado, estressado, sol de meio-dia. Aí chega uma senhora, desde o instante em que ela subiu naquela merda daquele ônibus, ela não parou de reclamar. Teve uma hora que ela deu uma de vereadora, organizadora de excursão. Ela começou a dar ordem no pessoal. Bora, gente, lá pra trás, bora lá pra trás. Ônibus lotado, lá pra trás aonde? Teto? No pneu? Vai levar a gente no pneu? Isso, dentro ali da roleta? Começou a empurrar as crianças assim, ó.
Aí uma menina foi descer na metade do trajeto do nosso bairro, né? A velha ficou indignada, falando que não era possível, que a menina tinha que pegar o ônibus do bairro dela, que não sei o que, tava vendo que o ônibus tava cheio. Alguém tinha que ter dado um Rivotril pra aquela mulher. A menina tava descendo, ela falou assim, ué, por que tu não pegou o teu ônibus? Ela falou assim, oh, quem decide o ônibus que eu vou pegar sou eu. A velha desdentada, ela desceu do ônibus e falou assim, pega a tua visão. E a velha dentro do ônibus fazendo um maior barraco. A velha peitou a menina, mas eu duvido que ela descia pra arrumar confusão com a menina, porque elas iam tampar na mão, eu ia gravar. Falando todo dia é um problema diferente. Oi. A Sofia acordou podre por dentro. Tava com enjoo, quase gorfando e dor de barriga. E a Sofia tava em semana de prova. Se ela perdesse aquela prova, ela ia o quê? Reprovar. Aí foi ela, né? A dona caganeira entrando na sala de aula. Depois de alguns tempos de aula, a professora distribuiu as provas e quem terminasse a prova podia ir embora. Aí a Sofia sentiu vontade de quê? De beber água? Não. De fazer xixi? Não também. De peidar? Sim. No que ela levantou a cintura de lado pra soltar aquele peido silencioso, fatal, ela percebeu que não tinha sido só peido. Ela tinha se cagado. Quando ela sentiu que cheiro de esgoto começou a subir, ela entregou a prova do jeito que tava, pegou a mochila dela e saiu. Porque a cada passo que ela dava, parecia que mais o estômago dela ficava solto. Então na hora de ir embora, só deu pra ver ela assim, ó. E quando ela viu que ela não precisava ir pra casa e sim de uma fralda, ela foi no banheiro da escola, pegou a roupinha de baixo que tava toda cagada, jogou na lixeira, botou a calça e foi embora. Gente, imagina a humilhação. Aí no outro dia na sala de aula, o povo tava querendo saber quem tinha peidado na sala de aula. E ficou parecendo que tinham jogado uma bomba atômica de queijo estragado misturado com cheiro de lixo. E a Sofia ficou calada. Aí entra a abençoada da diretora, que era um catiço igual um soldado. Eu só não vou falar o nome dela aqui, porque pediram pra eu não comentar, pra preservar a imagem da diretora. É Dona Rita, gente. Ela chegou na sala de aula e falou assim, nós encontramos uma peça íntima, cheia de fezes no banheiro feminino. Analisamos as câmeras e já sabemos quem foi. Então, meninas, peço por gentileza para vocês terem um pouco mais de higiene e educação. E foi embora. Depois de uma semana, a representante da sala da Sofia, aquela boca de caçapa, descobriu com a dona Rita que tinha sido a Sofia que tinha cagado a escola. E ela espalhou pra todo mundo. No instante em que a fofoca vazou, aí a Sofia, em desespero, contou a história pra mãe dela. Falou que queria sair daquela escola. Aí a mãe dela, linda e maravilhosa, tirou ela daquela escola. Só no final do ano. Oi, enquanto a receita passa, vou fofocar pra vocês do dia em que eu e os meus amigos fomos suspensos porque a gente apagou o quadro da professora. A minha antiga professora de matemática, que ela tem que agradecer a Deus que eu esqueci o nome dela, é a Alessandra. Ela odiava a minha turma, mas o ódio dela era diferente. Se você esquecesse o livro, ela tirava ponto. Se você conversasse enquanto ela estivesse falando, ela tirava ponto. Se você respirasse pela boca, ela te tirava. Aí um certo dia, essa professora tava atacada. Tava dando fora em todo mundo. Aí eu humildemente levantei a minha mão. Eu falei assim, professora, eu posso ir ao banheiro? Aí ela parou de escrever no quadro e virou assim pra mim. Começou a surtar, falando assim, ó. Toda hora alguém quer ir no banheiro. Vocês não tem banheiro em casa, não? Vai na hora do recreio, ninguém vai sair agora, não. E sabe o que eu falei pra ela? Nada, porque senão ela ia tirar ponto meu. Mas eu e o meu grupinho do Deregundê não deixamos barato, não. E já sabia que aquela professora, aquela linda, aquela maravilhosa, aquela simpática, educada, na hora do intervalo ela deixava um monte de continha no quadro pra gente fazer quando voltar. Eu e os Deregundês voltamos pra sala 5 minutos antes do intervalo acabar. Aí eles ficaram na porta olhando, enquanto eu ia apagando alguns números dessas continhas. E eu, idiota, achei que ninguém ia perceber. Aí o intervalo acabou, todo mundo já tava na sala. Aí chegou a professora. Quem foi o delinquente que apagou esse quadro? E eu na cadeira assim, ó. Ela falou que ia perguntar pela última vez e se a pessoa não se manifestasse. E a turma toda, adivinha só, ia perder 3 pontos. Aí a galera que já sabia que eu tinha feito começou a olhar pra mim com cara de ódio. Aí eu levantei e falei assim, fui eu, professora. Na hora que ela ia começar o lacre dela, o meu grupinho do Deregundê começou a levantar um por um e falar assim, é mentira, professora, fui eu. Claro que não, professora, fui eu. Professora, não acredita neles, fui eu que apaguei. Aí na minha cabeça, com os meus 2 neurônios, eu tava assim, pô, quero ver o que ela vai fazer agora. Ela não sabe quem fez mesmo? Aí ela mandou eu e meu grupinho Deregundê pra direção. E a dona Márcia deu advertência e suspendeu todo mundo. Oi, vou contar do dia em que eu fiquei perdido no mato quando eu fui fazer uma trilha. Enquanto eu conto a história, vai acompanhando essa receita. Estava eu e os meus 3 amigos mongolóides decidindo do que a gente ia brincar. Aí o meu amigo sabichão falou assim, pô, bora brincar de explorador e ir na trilha do labirinto. Eu sei andar aquilo tudo lá, eu ia com meu irmão, mané. E como na época só um dos meus 3 neurônios funcionava, eu falei, bora! E o Patati, o bobão, retardado do grupo, falou assim, pô, bora, vou gastar minha onda lá em cima. Aí fomos nós, os 4 aventureiros da Shopee, e entramos mata dentro, trilha dentro, sobe, 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 sobe. Entra num caminho, passa no outro, pula pedra. Aí depois
Depois de umas meia hora andando, eu percebi que o sabichão tava mais perdido do que eu. Perguntei assim, você sabe mesmo o caminho, né? Aí ele falou assim, não, eu não tô perdido não, é que o caminho tá meio diferente, entendeu? E falei assim, eu quero ir embora daqui agora. Então vamos descer que eu não quero virar comida de onça. Por fim, o grupo todo começou a descer. Depois de um tempo andando, o sabichão virou pra trás com a maior cara de pau e falou assim, acho que a gente tá meio perdido. Aí o Patati falou assim, então a gente vai ter que acampar, mané. O Lucas sentou no chão, começou a chorar falando que ele ia morrer, que nunca mais ia ver a família dele. E meio ao caos eu surtei. Olhei pra eles e perguntei se eles tinham comido cocô antes de sair de casa. E a gente vai sair daqui sim. E vivos, porque eu me recuso a morrer do lado de vocês. Tomei a liderança e mandei todo mundo me seguir. E a gente deu 5 passos. O Lucas prendeu a porcaria do pé dele na lama. Caiu de cara no chão. Aí eu, com toda delicadeza, levantei ele e falei, vamos continuar andando, por favor? Aí ele, mas eu caí. Eu falei, não interessa. Nisso, lá no fundo, eu comecei a escutar um barulhinho de água. Segui a direção do barulho e achei um pequeno córrego. Aí eu pensei, se a gente seguir esse fluxo aqui, uma hora a gente vai chegar na civilização. Por fim, a gente já tava em outro bairro, mas a gente chegou em algum lugar. Eu passei a ter ódio de trilha. Sabe quando que eu fui fazer trilha de novo? 3 dias depois com as mesmas pessoas. Fiquei preso no brinquedo do parque aquático. As coisas começaram a dar errado quando a gente chegou no parque. Porque na hora de entrar naquele ninho de mafagafo, falaram que não tava podendo entrar com comida. E quem levou comida deixava no armarinho, ganhava a chave e só podia pegar a comida quando fosse embora. Mas aí eu deixei minhas comidas lá e entrei na força do ódio. Fazer o quê? Esperança é a última que morre, né? Nesse caso foi a esperança que me matou. Aí fui eu andando em direção à piscina com um pouquinho de felicidade que ainda me restava porque eu sou pobre e tava num lugar diferente. Cheguei na beira da piscina, quando eu botei o meu pé na água, eu só escutei um apito na minha direção. Aí eu já olhei assim, né? Nisso o salva-vidas falou assim, ó. Não pode entrar de bermuda, só pode usar sunga aqui. Mas aí fui eu pros brinquedos, igual um grilo de sunga e com fome. Cheguei na fila que tava aparecendo doação de cesta básica, pra escolher em qual tobogã que eu ia, né? Tinha os mais simples, os tranquilos, os médios que tinham um pouco de adrenalina e os brinquedos da morte com não sei quantos metros de altura. Decidi ir no brinquedo da morte. Aí fui eu, subi naquela escadaria do Monte Everest. Todo cagado eu entrei naquele troço e fui descendo. Durante 5 segundos eu fui muito feliz lá dentro. Ele era redondo, todo fechado, tava descendo rápido, adorei. Do nada, o meu corpo agarra no meio daquele negócio. E eu entalei. Não descia mais, não tava mais escorregando. Eu comecei a ter um infarto, comecei a chorar, gritar minha mãe em outra cidade. Aí eu comecei a me puxar pelas paredes pra eu descer. Chorando horrores com um cagaço de alguém descer e me dar uma pancada nas costas. Só sei que eu fiquei desesperado. Depois de muito esforço com os meus braços de graveto, eu peguei tranco de novo e continuei descendo. Na mesma velocidade que o meu brilho voltou porque eu tava escorregando de novo, ele foi embora quando o tobogã ficou reto. Durou 1 segundo até eu chegar lá embaixo. Eu desci com tanta pressão que eu cheguei lá embaixo com o gosto da sunga na minha boca. Ainda engoli água naquela merda. Pra mim, o passeio acabou ali. Fui eu pra piscina das crianças cheia de mijo e fiquei lá até a hora da gente ir embora. Aí quando eu estava no meio da viagem voltando pra casa, que eu fui abrir a minha mochila pra comer porque eu tava morrendo, eu vi que eu tinha deixado a minha comida na porcaria daquele parque. Enquanto esse vídeo de slime vai rolando, eu vou contar pra vocês do dia em que minha diretora acabou com a minha turma. A minha sala era uma zona, era bagunça o dia inteiro, conversinha, brincadeira, briga, um monte de grupinhos e um monte de gente mexia no celular. Na minha opinião, pra mim, aquela turma lá era uma perfeição. A única professora que suportava e ainda dava um jeito na nossa turma era a professora de biologia e de ciências. Esse dia ela foi dar aula do corpo humano, anatomia. No instante em que a sala toda abriu o livro e viu aqueles bonecos sem roupa, foi uma perdição. A sala toda começou a rir, a alto zoar e não deixavam a professora falar. Tirando um grupinho, que era o exemplo da turma e permaneciam calados. E sabe quem fazia parte desse grupinho? Os nerds lá, porque eu tava na bagunça. Depois de um tempo que a professora não tava mais conseguindo explicar, a professora sentou na mesa dela e, como uma mulher muito madura, sabia lidar com a turma, ela começou a chorar. Ela fez um show. Eu vou falar o nome dessa professora porque de vez em quando ela curte alguma coisa minha no app vizinho. Aí se ela estiver me seguindo, o processo é Maria do Carmo. Aí quando a minha turma percebeu o chororô, tá todo mundo em pé, rindo, conversando. Em respeito à professora, todo mundo sentou e ficou rindo e conversando baixinho. A professora foi lá falar com a diretora, a dona Márcia. Quando a dona Márcia chegou na nossa sala, tava todo mundo, ó, em silêncio, copiando a matéria. Mas ela não caiu no nosso fingimento. Ela esculachou a gente, botou a gente no nosso lugar e ela ainda achava que ela tava certa. E ela tava mesmo. Mas precisava dessa humilhação? Precisava. E no final da palestra dela, ela falou assim: a partir de hoje não vai ter mais 3 oitavos anos, serão 2. Dito e feito. Nossa turma foi dividida. E aí, por culpa do plano da diretora, os 2 novos oitavos anos se tornaram as piores turmas da escola. O dia em que a diretora contratou um ex-militar pra ser inspetor na nossa escola. Aí acabou a palhaçada. Gente, depois do almoço, eu fui tirar um cochilo. E o que vocês foram fazer?
Brincar na rede? Aí olha a brincadeira delas. A gente tava só balançando. Aí minha irmã teve uma ideia. A ideia da Songamonga foi pendurar um dos lados da rede na maçaneta. Aí adivinha quem foi a sem noção Nanica que decidiu balançar na rede? Não sei. Sabe sim, Sonsa, foi ela. Só que como ela tem o peso de uma folha, a maçaneta não quebrou. Aí minha irmã, sem noção mais pesada do que eu, decidiu balançar também. Aí o que aconteceu? A porta quebrou. Ela não deu uma quebradinha, não. A maçaneta voou fora, a porta quase saiu do lugar. Aí fez maior barulhão e todo mundo aqui de casa foi ver o que tinha acontecido. Aí quem vocês acham que tomou bronca, quase apanhou e ficou de castigo sem celular? A nossa irmã! E sabe por que foi ela que ficou de castigo? Porque ela só fazia besteira. Mentia sobre um monte de coisa. E também porque essa aqui sempre fez a sonsa e a culpa só cai pra irmã dela. Mas a louca da minha irmã Que a gente não vai expor o nome. é a Ana Luísa, gente. Ela era terrível mesmo. Ela só fazia merda. E como ela era agressiva e sempre batia na gente... E eu botava a culpa nela mesmo. Mas o mundo deu volta rápido, tá? Porque no outro dia a gente foi andar de bicicleta. Eu botei ela na minha frente e fui pedalando, nós dois juntos. A gente foi virar a curva, O pneu da bicicleta escorregou e a gente caiu. nós capotamos, saímos rolando e ficamos todos ralados. Aí a gente chegou em casa Tomamos um esculacho da nossa mãe. e sabe quem ficou rindo da gente? A minha irmã, que tava de castigo. Mas dias depois já tava nós três fazendo merda de novo. Eu tava no terceiro ano do ensino médio, estudando à noite e numa escola pública. Não tinha um dia normal. A professora de português pegou Covid. Aí entrou uma professora substituta. Gente, ela era uma praga. Ela odiava dar aula, ela odiava ensinar. O objetivo dela era um só, reprovar a sala toda. E essa história eu não sabia nem se eu podia estar contando aqui. Como eu não vou expor o nome da professora e ninguém vai ficar sabendo, eu acho que não tem problema. É Patrícia, gente! Um dia, essa abençoada da professora Patrícia tava passando um teste. E na hora que ela tava entregando, Giovana, barraqueira da escola, que eu já falei mal no último vídeo, tava de cochicho conversando. Aí a professora Patrícia perdeu a paciência, puxou o teste da Giovana, riscou no lugar que fica a nota e deu 0. E falou assim, agora você vai calar a boca enquanto o pessoal faz o teste. Aí a Giovana levantou da cadeira, começou a bater palma e mexer o pescoço e falou assim, ninguém me manda calar a boca aqui não, que a professora Patrícia falou. Então você tá proibida de assistir minha aula. Porque a educação que eu tô pedindo que você tenha, a sua mãe deveria ter te dado. E pelo visto, ela falhou. Giovana não pensou 2 vezes. Falou assim, não fala da minha mãe. E voou em cima da professora. Que ela agarrou a professora e começou a sacudir ela. A professora pegou aquela unha de dragão dela e frincou no braço da Giovana. Isso, a Giovana começou a dar chute. Os meninos rapidamente conseguiram separar a briga. Gente, eu juro, a minha turma ficou em choque. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas que foi um combate de qualidade, foi. Aí chegou a diretora, falando que era inadmissível aquela situação, levou a professora e a Giovana pra sala dela. Depois desse dia, eu nunca mais vi nenhuma das duas. Depois de um tempo sem ver tanto a professora quanto a aluna, a gente descobriu que elas tinham sido expulsas. Gente, adivinha quem meses depois foi lá na escola fazer barraco porque a filha dela tinha reprovado? A mãe da Giovana. Tinha uma menina do terceiro ano do ensino médio que ela achava que a escola era o castelo dela. Ela se achava uma princesa andando pelos corredores, mas ela era uma princesa mesmo. Princesa Fiona. Toda semana aquela babuína arrumava confusão com alguém. E por incrível que pareça, tinha um monte de gente que gostava dela. Gente boba. A menina tratava eles igual lixo. E eu não vou falar o nome dela, porque se esse vídeo chegar nela, ela vai querer arrumar confusão comigo. O nome dela é Giovana. Eu falo mesmo. Aí um dia, na hora da saída, a Giovana esbarrou numa menina emo. E falou assim, olha pra onde você anda, menina estranha. Aí a emo começou a militar pra cima dela. A Giovana quis bater nela e o povo segurou. Só que no tempo que elas estavam discutindo, alguém tinha gravado. Aí na página de fofoca da nossa escola, no app vizinho na época, postaram o vídeo delas duas discutindo no stories e falaram que no outro dia ia ter briga. Com a repercussão, esse vídeo chegou na mãe da Giovana, mas sem ela saber. Aí no outro dia, na hora da saída, tava lá aquele bando de fofoqueiro no portão da escola gritando. Giovana falou assim pra emo, se eu não te arrebentar hoje, eu não me chamo Giovana. Aí do meio da muvuca, foi passando a mãe dela até chegar nas meninas, com um tamanco na mão, e falou assim, como é que é? Esculachou a filha dela, agarrou no cabelinho dela, deu umas 3 tamancadas na coxa da Giovana, e elas foram embora. Mas gente, o tanto que aquele povo gritou e comemorou, não chegou nem perto de mim e das minhas amigas. Eu juro, aquilo lá foi um espetáculo. Essa não foi a única nem a melhor briga da Giovana não, tá? Sabe quem também já brigou com ela? Uma professora. Já tô doido pra fofocar também.